Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre aves e mamíferos. Já que nós estamos aprendendo sobre o filo dos cordados, nós já vimos quais são os cordados invertebrados e agora a gente está vendo os vertebrados, né? Que são aqueles que pertencem ao filo dos cordados que possuem vértebras. Já vimos peixes, anfíbios e répteis. Agora veremos aves e mamíferos. Então, começando com as características gerais das aves. Olha, as aves, elas fazem parte do clado dos répteis, né? E uma das hipóteses evolutivas que a ciência mais aceita é a de que as aves surgiram, né, de um grupo de dinossauros que eram carnívoros e bípedes. Além disso, as aves, elas são animais vertebrados, tetrápodes, ovíparos, amniotas e endotérmicos. Tetrápodes porque tem 4 membros, porém 2 são modificados em asas, certo? E endotérmicos porque mantém a temperatura corporal interna constante, não varia de acordo com o ambiente. A gente vê essa variação nos anfíbios, nos peixes e nos répteis. São ovíparos com postura de ovos, né? E amniotas porque vai ter o âmnio para proteger o embrião contra a desidratação enquanto ele está ali no período de incubação no ovo. O peso e o tamanho das aves vão variar bastante. Nós temos, por exemplo, o beija-flor com pequenino tamanho, né, que pode chegar a 6 centímetros e 2 gramas, enquanto um avestruz tem em torno de 2, 3 metros e cerca de 160 quilos. Então, a gente vê um corpo, né, com tamanho bem variado. E esse corpo das aves, eles são totalmente adaptados para o voo, que a gente fala de um corpo aerodinâmico, cujas suas estruturas vão todas facilitar o voo. Por exemplo, eles vão ter as penas para facilitar o voo, os ossos pneumáticos com espacinhos no seu interior, justamente para que ele fique menos denso para o voo. A questão do externo, esse esqueleto aqui em forma de quilha, que é para justamente permitir melhor movimento das asas e também a questão de menor resistência na hora de voar. Mas existem algumas aves que não podem voar, que são as ratitas, ou até podem voar, mas tem uma capacidade de voo bem limitada. Mas a gente sabe que todas elas são descendentes de ancestrais que voavam. A pele das aves, ela é queratinizada, então ela tem uma questão que evita a desidratação e também há uma glândula que fica na região caudal que produz um óleozinho que a gente chama de glândula uropigiana. Essa secreção impede a absorção e o acúmulo de água nas penas, porque é importante principalmente para as aves aquáticas, como um pato, para que ele não afunde. Então esse óleozinho impede aí que a pena fique encharcada e a ave fique pesada e ela possa se afogar. Agora as características gerais dos mamíferos. Bom, o clado dos mamíferos apresenta como as principais características a questão da presença das glândulas mamárias, glândulas sudoríparas e glândulas sebáceas, que são importantes aí para regular a temperatura do corpo, para secretar substâncias aí para impermeabilizar a pele e também a questão da secreção do leite através das glândulas mamárias. Tem a presença dos pelos no corpo, menos dos mamíferos que são aquáticos, como golfinhos e baleias, porque o pelo atrapalharia o nado. E também uma característica que a gente chama de heterodontia. Os dentes têm formas e funções diferentes, e isso também é uma característica dos mamíferos. Além da presença do músculo diafragma, que vai separar o tórax e o abdômen e facilita, através da sua movimentação, exatamente que haja ventilação pulmonar durante a nossa respiração sistêmica. Aves e mamíferos têm em comum a questão de serem endotérmicos, então eles vão trazer mecanismos corporais para controlar a temperatura do seu corpo internamente. Então isso favorece bem a capacidade dos mamíferos e das aves se adaptarem bem a diferentes tipos de ambientes. Então eles conseguiram conquistar alguns mecanismos, como elevar a sua taxa metabólica para manter a temperatura constante. Nos seres humanos, por exemplo, quando nós estamos em um ambiente com a temperatura baixa, a gente começa a ficar com os pelos
eriçados, né? E também ter calafrio. Isso serve para evitar a perda de calor do corpo, para produzir calor na musculatura a partir de movimentos repetitivos. Então, o tremor serve para elevar a temperatura interna do corpo. Já em temperatura alta, né, ocorre a produção de suor por meio das glândulas sudoríparas, que a gente viu que é uma característica dos mamíferos, que tem o objetivo de resfriar o corpo. Então, por mais que a temperatura do ambiente varie, a temperatura corporal interna será mantida praticamente constante. Isso é uma característica que aves e mamíferos possuem, só que a questão do mecanismo do suor a gente vê nos mamíferos. Vamos agora comparar a anatomia e a fisiologia, tanto de ave quanto os mamíferos, com relação à digestão, com relação à respiração, circulação, excreção e reprodução. Bom, com relação à digestão das aves, a gente pode encontrar aves que são herbívoras, aves carnívoras ou onívoras. Elas não têm dentes, que é uma das características também de adaptação para o voo, porque vai ficar mais leve justamente para voar. Mas ela possui uma estrutura no seu estômago que faz essa função que o dente faria se ela tivesse dente aí no seu bico. O intestino das aves termina em um orifício que a gente chama de cloaca, porque ele está relacionado tanto para o sistema reprodutor e para o sistema excretor. Por isso que a gente chama de cloaca e não ânus. Olha só, o estômago das aves é chamado de digástrico, porque eles possuem duas partes, o proventrículo e a moela. O proventrículo, ele é o estômago químico, que vai liberar enzimas digestivas no alimento. E a moela é o estômago mecânico, que vai triturar, quebrar esse alimento em pedacinhos menores. Há também uma dilatação aqui, ó, no esôfago, que a gente chama de papo, que é onde a ave leva o alimento e deixa ali ele amolecendo, recebendo água para ficar mais fácil para o seu processo digestivo. Então, depois vem o estômago químico, que é o proventrículo, depois tem o estômago mecânico, que é a moela, e aí vai terminar em cloaca aqui após o seu intestino. Já nos mamíferos, a gente pode encontrar a variedade de mamíferos que são herbívoros, outros que são carnívoros e outros que são onívoros também. Em todos eles, a gente tem a questão da semelhança na organização do seu sistema digestório. Começa na boca, vai para a faringe, estômago, intestino delgado, intestino grosso e no final o ânus. Então, no que se refere aos mamíferos, a gente tem aquelas características especiais para os herbívoros, que têm um intestino maior do que os que são carnívoros, o que aumenta a capacidade de digerir o alimento. Então, ele permanece mais tempo no seu sistema digestório. Já os mamíferos que são ruminantes, eles possuem também um estômago poligástrico, com 4 etapas. O alimento vai ser ingerido quase que sem mastigar, chega no rumen. Lá tem vários micro-organismos que vão realizar a digestão da celulose, que está no alimento desses animais que são herbívoros. Depois esse alimento vai para o retículo e é regurgitado, volta para a boca. Na boca ele vai ser triturado e misturado para a saliva e mais uma vez ele vai ser engolido, deglutido. E aí vai para o outro compartimento que a gente chama de folhoso. Lá tem o excesso de água retirado do alimento e continua a digestão da celulose por micro-organismos que fazem esse tipo de digestão. Depois vai para o coagulador, que é aí o órgão em que vai sofrer a ação das enzimas. Esse compartimento coagulador, ele se parece, né, com o estômago dos outros tipos de mamíferos que não são ruminantes. Então, o estômago aí, 4 partezinhas, cada uma com uma função, para quem é ruminante. Com relação à respiração, a respiração das aves é pulmonar, só que os seus pulmões têm umas estruturas chamadas de sacos aéreos, que também é para facilitar o voo desses animais. Na traqueia das aves há uma estrutura com cordas vocais que a gente chama de siringe. A siringe, ela é responsável pela emissão dos sons, o canto ou o grito, que serve aí para atrair a fêmea, né? Que serve para demarcar território e também para alertar a presença de um predador para algumas espécies. Nos mamíferos, a respiração ela é feita por pulmão
e aí a gente chama de pulmão alveolar, com uma capacidade enorme de fazer a hematose, que é a questão da troca gasosa. O oxigênio que a gente inspira entra na nossa corrente sanguínea através dos alvéolos, e o gás carbônico do metabolismo sai nessa troca que acontece aí nos nossos alvéolos pulmonares. Nós contamos também com a musculatura, que são o diafragma e os nossos músculos intercostais, para facilitar aí a entrada e saída do ar nos pulmões. A circulação, tanto nas aves quanto nos mamíferos, ela é fechada, ou seja, o sangue circula dentro de vasos sanguíneos. Ela é dupla, porque passa pelo coração 2 vezes a cada ciclo, e completa, porque não tem mistura de sangue rico em gás carbônico com sangue rico em oxigênio, que é o sangue venoso e o sangue arterial. Então, o coração é tetracavitário, 2 átrios e 2 ventrículos, para que haja aí essa circulação dessa forma tão eficiente, principalmente para esses seres vivos que são endotérmicos, precisa ter uma taxa metabólica alta. A excreção, né, o produto do metabolismo sai através do sistema excretor. Nas aves, a prioridade, né, de excreção que sai a partir do seu sistema excretor é o ácido úrico, que é pouco tóxico e não precisa de muita água, porque garante essa economia de água no interior do corpo do animal, justamente porque a ave, ela também não pode ter bexiga para ficar acumulando urina, né? Porque senão ela fica muito pesada para o voo. É uma adaptação para a ave também. Então, o ácido úrico, ele vai ser retirado do sangue através dos rins e vai ser conduzido pelos ureteres até a cloaca, que é aquele órgão lá, aquela estrutura responsável aí tanto para a saída do sistema digestório, para a excreção e também para a postura de ovos. E ali, então, o ácido úrico ele vai ser eliminado. Urina e fezes são eliminadas juntas, por isso que tem aquele aspecto pastoso, né? Quando a gente vê aí as fezes de um pombo, e também esbranquiçadinho. Já nos mamíferos, né, a principal excreção nitrogenada é a ureia, que é mais solúvel em água do que o ácido úrico, mas a gente tem uma questão do armazenamento da urina num órgão que é a bexiga. A ureia, ela é filtrada nos rins, ela é conduzida pelos ureteres até a bexiga, ela fica armazenada até a sua eliminação final através da uretra. Nos mamíferos monotremados, que são os mamíferos que botam ovos, como o ornitorrinco, eles também excretam através da cloaca, tá? Mas são mamíferos que têm a postura de ovos. E agora falando sobre a reprodução. Na reprodução das aves, a gente vê a troca de gametas, então uma reprodução sexuada, com fecundação interna. As aves, elas são animais dioicos, ou vai ser macho ou vai ser fêmea, tem a postura de ovos, por isso que falamos que são ovíparos, com desenvolvimento direto, não tem fase larval. As fêmeas, elas vão eliminar os ovos pela cloaca e eles vão ter uma casca calcária que é adaptada para a vida terrestre, não depende mais da água. Os únicos que dependiam da água ali, peixes e anfíbios. Essa casquinha permite a entrada de gases e protege também o animal contra a dessecação. Machos e fêmeas geralmente apresentam dimorfismo sexual nas aves com uma diferença, né? A gente consegue diferenciar macho e fêmea com algumas características corporais, a cor, o tamanho da penugem e tudo mais. E nos mamíferos, a fecundação ocorre no interior do corpo também com cópula, porque macho e fêmea possuem órgãos sexuais que vão facilitar esse processo de fecundação interna. Então, a transferência do espermatozoide é realizada no interior do organismo da fêmea. E também apresentam dimorfismo sexual, a gente consegue ver a diferença, né, do macho e da fêmea. Bom, nos mamíferos, em sua maioria, a gente encontra o desenvolvimento embrionário interno no corpo da fêmea, com uma placenta bem complexa e desenvolvida. Essa placenta que acompanha até o final da gestação, a gente classifica esse tipo de mamífero como mamíferos eutérios ou mamíferos placentários. Porém, nem todo mamífero tem placenta e esse tipo de desenvolvimento, como nós encontramos os monotremados. Esses são os mamíferos que botam ovos, que a gente chama de prototérios. Então, o desenvolvimento embrionário é externo e eles têm a postura de ovos. Mas, eles são mamíferos? Sim, eles têm glândulas mamárias, eles têm aquelas características todas que englobam o animal no grupo dos mamíferos.
E tem alguns mamíferos que têm uma placenta que a gente chama de placenta rudimentar, que são os marsupiais. Esses que podem ser classificados como metatérios, eles vão ter parte do desenvolvimento interno, mas eles completam o desenvolvimento externo, no interior de uma bolsa que a gente chama de marsúpio, que é o que a gente encontra nos cangurus. Então, nesse caso, o parto acontece prematuramente, mas o bebê continua se desenvolvendo no marsúpio, sendo alimentado e protegido pela fêmea.